Você já se perguntou se as ações de uma mulher mais jovem têm como objetivo fazer com que você se sinta de uma determinada maneira, especificamente, tentando provocar ciúmes? Bem, você não está sozinho e, hoje, vamos desvendar esse mistério juntos. É uma estratégia e tanto, muitas vezes sutil e confusa, mas entendê-la pode mudar o jogo para você, um cavalheiro mais velho, que está navegando no cenário do namoro. Ao final deste vídeo, você estará equipado com o conhecimento para reconhecer essas táticas e com a sabedoria para lidar com elas com elegância, garantindo que suas conexões permaneçam genuínas e suas interações, positivas. Ah, e não perca a nossa dica bônus no final do vídeo, pois ela une todos esses pontos de forma maravilhosa. É um conselho crucial para responder efetivamente a esses sinais, aprimorando sua compreensão e abordagem. Fique atento a ela. 1. Comportamento de flerte. Esse é um movimento clássico no jogo da atração e do ciúme, especialmente quando é feito bem na frente de alguém. Não se trata apenas de bater os cílios ou de um toque casual, é toda a performance, projetada para chamar a atenção. Quando uma mulher mais jovem flerta com outras pessoas na presença de um homem mais velho, geralmente é um ato deliberado, não apenas uma socialização casual. Ela pode rir mais alto, tocar mais ou direcionar o olhar para garantir que seja notada. É como se ela estivesse no palco e estivesse se certificando de que a performance seja vista pelo público-alvo. A chave aqui não é apenas o ato de flertar em si, mas o olhar para ver a reação que ele provoca. É um momento carregado de expectativa. Haverá um lampejo de irritação, um indício de desconforto ou uma demonstração de indiferença? Não se trata de criar desconforto do nada, trata-se de testar as águas, ver se há uma onda de ciúme que indique sentimentos mais profundos ou talvez uma tendência possessiva. Reconhecer quando o comportamento de flerte é um sinal e não apenas uma interação social muda o jogo. Não se trata de confronto ou de tirar conclusões precipitadas, mas de observar e compreender as sutilezas da interação. Essa consciência pode orientar a maneira como se responde, seja abordando o comportamento diretamente, demonstrando confiança e segurança, ou simplesmente entendendo as motivações subjacentes e optando por não entrar no jogo. Trata-se de manter o controle, manter a leveza e não deixar que o ciúme obscureça o julgamento. 2. Conversas sobre paixões por celebridades. Essas conversas podem tomar um rumo interessante quando usadas estrategicamente nas interações sociais. É um cenário comum, mencionar casualmente aquela estrela de cinema ou músico que parece encarnar a perfeição. Mas quando essas menções se tornam frequentes na presença de um homem mais velho, pode ser mais do que apenas uma fantasia passageira. A intenção subjacente pode ser provocar um pouco de ciúme, um estímulo para avaliar a profundidade de seus sentimentos. A parte fascinante é o contraste entre a realidade dessas paixões e seu papel nessas interações. As chances de conhecer de fato, e muito menos de formar um vínculo romântico com uma celebridade, são quase nulas. No entanto, a conversa constante sobre uma paixão por uma celebridade pode evocar um senso de competição, por mais irrealista que seja. Não é a celebridade em si que representa uma ameaça, mas a ideia de perfeição inatingível que ela representa. Essa tática pode servir a vários propósitos. Pode ser um teste lúdico para ver se o homem mostra sinais de preocupação ou possessividade, indicando um interesse mais profundo. Como alternativa, pode ser uma maneira de manter o relacionamento dinâmico e envolvente, acrescentando uma camada de intriga inofensiva. Perceber a diferença entre conversa fiada e conversas genuínas sobre uma paixão por uma celebridade pode fornecer informações sobre a dinâmica do relacionamento e os estados emocionais das partes envolvidas. Trata-se de ler as entrelinhas, apreciar as sutilezas da comunicação e responder com confiança e segurança, sabendo que as conexões reais são construídas com muito mais do que fantasias passageiras. 3. Priorizar os amigos em vez do homem mais velho. Optar por passar mais tempo com as amigas do que com um homem mais velho pode ser uma estratégia sutil, porém eficaz, para atiçar o ciúme e avaliar o nível de interesse dele. Essa abordagem não tem a ver com rejeição direta ou com a criação de tensão óbvia, mas com a mudança sutil de prioridades de uma forma que certamente será notada. O fato de optar repetidamente pela companhia de amigos em vez de um momento a sós envia uma mensagem clara a outras pessoas e atividades importantes na vida dela. Essa tática é intrigante porque joga com a resposta humana natural à competição e à escassez. Quando alguém está menos disponível, seu tempo se torna mais valioso, provocando um aumento no desejo daqueles que querem ser priorizados. Para o homem mais velho em questão, isso pode se traduzir em um alerta, fazendo-o reavaliar seus sentimentos e a importância do relacionamento. O que torna essa estratégia particularmente envolvente é sua natureza não conflituosa. Não se trata de fazer grandes declarações ou saídas dramáticas, trata-se de mostrar sutilmente que o mundo dela é pleno e rico, com ou sem ele. Isso pode levar a uma variedade de reações, desde maiores esforços para garantir mais tempo para ela até reflexões sobre a posição dele na vida dela. É fundamental entender essa dinâmica.
Não se trata apenas das ações em si, mas do que elas significam, um teste de comprometimento, interesse e o valor atribuído ao relacionamento. Reconhecer isso pode levar a discussões mais abertas sobre expectativas e desejos, fortalecendo o vínculo entre eles, desde que a mensagem seja recebida com o espírito pretendido. Se o vídeo de hoje foi útil para você, clique no botão curtir e inscreva-se para receber mais vídeos, pois tudo isso ajuda muito e eu realmente agradeço. 4. Comportamento na mídia social. As mídias sociais se tornaram um campo de batalha pela atenção, com fotos provocativas ou armadilhas para sede atuando como estratégia principal para provocar reações. A publicação desse tipo de conteúdo não se trata apenas de obter curtidas ou seguidores, muitas vezes, é um movimento calculado para provocar uma reação específica, principalmente a inveja. Ao se exibir de maneira sedutora, às vezes sugestiva, o autor da postagem envia um sinal claro: ele é desejável para um público mais amplo. Não se trata apenas de um jogo para admiração geral, mas de uma mensagem direcionada com o objetivo de provocar um senso de urgência e possivelmente de possessividade em um observador, nesse caso, um homem mais velho. A psicologia por trás disso é fascinante. Ela se baseia nos instintos humanos básicos: atração, desejo e competição. Quando alguém vê uma enxurrada de comentários apreciativos em uma foto provocante de alguém em quem está interessado, isso pode desencadear um medo de perda ou rivalidade. O processo de pensamento muda do interesse passivo para a preocupação ativa com possíveis concorrentes, ampliando o valor da atenção e do afeto do indivíduo. O que é interessante nessa tática é sua natureza dupla. Por um lado, ela dá poder à pessoa que faz a postagem, ela controla a narrativa, a imagem e o buzz resultante. Por outro lado, é um teste decisivo para os sentimentos do observador, revelando seu nível de apego e disposição para se envolver ou competir por atenção. É importante entender essa dinâmica da mídia social. É importante reconhecer a estratégia em ação em vez de criticar o comportamento ou se comportar de forma precipitada. Essa percepção permite uma resposta mais ponderada, seja interagindo com o conteúdo de forma lúdica, abordando o problema em uma conversa particular ou simplesmente reconhecendo os motivos subjacentes sem reagir de forma exagerada. Trata-se de navegar na complexa rede de interações digitais com consciência e equilíbrio. 5. Mencionar relacionamentos passados. Falar sobre relacionamentos anteriores ou ex-parceiros regularmente pode ser uma abordagem sutil para fazer com que um homem se abra, principalmente quando se trata de avaliar o grau de comprometimento dele. Não se trata de viver no passado, mas de tocar no assunto apenas o suficiente para provocar uma reação. Essa tática vai além da reminiscência casual, trata-se de posicionar estrategicamente essas menções onde elas têm maior probabilidade de provocar um lampejo de ciúme. O que torna essa abordagem tão intrigante é sua sutileza. Não é uma tentativa evidente de fazer com que alguém se sinta inseguro, mas sim uma maneira de ver se a pessoa está prestando atenção, se ela se importa o suficiente para ser afetada. É como dizer: você não é a única pessoa que foi importante para mim, sem realmente dizer isso. Isso pode levar a uma série de respostas, desde um desprezo casual até uma preocupação mais acentuada, cada uma revelando algo sobre a profundidade dos sentimentos do homem e sua visão do relacionamento. A arte está no equilíbrio. Não se trata de trazer à tona o passado em todas as conversas, mas de deixá-lo cair com frequência suficiente para mantê-lo presente. O objetivo não é criar desconforto ou insegurança, mas avaliar a posição de cada um. É uma espécie de teste, uma maneira de medir o quanto o homem está investido e se ele vê um futuro que é exclusivamente deles. Navegar nesse terreno requer um senso aguçado de consciência. Reconhecer quando os relacionamentos passados são mencionados como um mero tópico de conversa versus uma tentativa deliberada de provocar ciúme pode mudar a dinâmica da interação. Trata-se de entender a intenção por trás da menção e responder de forma a reafirmar a força e o potencial do relacionamento atual. 6. Respostas de texto atrasadas. As respostas atrasadas a mensagens de texto podem ser uma maneira sutil, mas eficaz, de despertar o interesse de alguém ou até mesmo provocar um pouco de ciúme, especialmente quando se sabe que a pessoa está ativamente envolvida em atividades sociais ou com amigos. Essa tática se baseia na expectativa de comunicação imediata que os smartphones criaram em nós. Quando alguém não responde imediatamente, isso pode levar a um turbilhão de pensamentos: será que ela está com outra pessoa? Será que está se divertindo mais sem mim? É essa incerteza que pode gerar o ciúme. O que é particularmente inteligente nessa abordagem é sua negação plausível. No mundo agitado de hoje, é perfeitamente razoável demorar a responder devido a vários compromissos. Entretanto, quando isso se torna um padrão, especialmente em épocas conhecidas por reuniões sociais ou passeios, pode não se tratar apenas de estar ocupado. Trata-se de enviar uma mensagem sem dizer nada explicitamente, dando a entender que a pessoa tem uma vida social vibrante que não gira em torno de seu telefone ou, por extensão, da pessoa que está esperando do outro lado.
A eficácia dessa estratégia está em sua capacidade de invocar uma sensação de falta de atenção, um FOMO, que pode levar a um desejo de maior inclusão na vida da outra pessoa. É um estímulo para que o destinatário considere seu lugar na lista de prioridades do remetente, potencialmente, melhore seu desempenho. Reconhecer essa tática é fundamental. Não se trata de tirar conclusões precipitadas ou de se irritar com cada resposta tardia, mas de perceber padrões e contextos. Entender quando as respostas atrasadas são um movimento estratégico e não apenas uma agenda lotada pode ajudar a lidar com a situação de forma mais calma e estratégica, garantindo que as reações sejam medidas e que os relacionamentos sejam mantidos em perspectiva. Dica bônus: entender a motivação por trás da indução do ciúme. Entender a motivação por trás da indução do ciúme é fundamental para navegar e mitigar essas táticas em um relacionamento. Muitas vezes, quando uma mulher mais jovem emprega o ciúme como estratégia, não se trata apenas de um jogo. Pode ser uma tentativa complexa e multifacetada de buscar atenção, testar a força e a resiliência do relacionamento ou buscar garantias sobre os sentimentos do homem em relação a ela. Essa abordagem pode se originar de inseguranças subjacentes ou de um desejo de uma afirmação mais clara de compromisso e interesse por parte do homem. O ponto crucial para lidar com essas táticas é a comunicação aberta e honesta. Trata-se de criar um espaço seguro onde os sentimentos e as preocupações possam ser expressos sem medo de julgamento ou retaliação. Discutir os casos que desencadearam sentimentos de ciúme e entender as intenções por trás de determinadas ações pode levar a percepções mais profundas sobre as necessidades e expectativas emocionais de cada um. Além disso, lidar com as inseguranças pessoais desempenha um papel importante. Trata-se de autorreflexão e reconhecimento do próprio valor dentro do relacionamento, independentemente de validações externas ou do medo de possíveis rivais. Essa autoconfiança pode diminuir o impacto das táticas que induzem ao ciúme e promover uma dinâmica de relacionamento mais saudável e segura. A comunicação eficaz e um forte senso de identidade são ferramentas essenciais para ambos os parceiros. Elas não só ajudam a decifrar os motivos subjacentes a esse comportamento, mas também a reagir a eles de forma construtiva. Ao lidar com as causas básicas do ciúme e da insegurança, ambos os parceiros podem trabalhar para ter um relacionamento mais transparente, confiável e satisfatório.